Oi, gente, tudo bem com vocês? Quero primeiro, antes de entrar no assunto e tudo, eu quero falar sobre quem eu sou. Quero me apresentar para vocês. Eu me chamo Ana Maria, mas pode me chamar de Ana, meu canal mesmo, Ana em Amor. Eu coloquei por isso, eu prefiro que as pessoas me chamem de Ana. Tenho 27 anos, vou completar agora 28, dia 31 de outubro. E vou fazer dia 23 de outubro o ano e 5 meses de casada. Moro nos Estados Unidos e vou falar para vocês como estou me protegendo. Bem, antes de explicar direito sobre isso, quero falar sobre os outros métodos, né? Que eu cheguei sim a ler e vi também que analisei antes de casar, eu analisei sobre isso, né? Então, eu cheguei a ler um livro, O Método Bing, e também cheguei a conversar um pouco com a minha mãe sobre isso. E quando eu vi esse livro, foi bem, eu ainda leio, eu tô lendo de novo para entender melhor esse método, mas eu não aplico todo o método, né? Eu não aplico o livro 100% em minha vida. É interessante o livro, mas ele fala de uma forma de não se proteger de maneira nenhuma. É um método, ou melhor, o livro foi feito na Austrália por médicas australianas, mas que também tem várias fundações em vários locais do mundo. E no Brasil eu vi que tem em São Paulo pessoas que fazem esse método, que ensinam sobre este método. Mas sobre a minha forma de proteção, eu cheguei antes a usar o anticoncepcional, mas não foi bom pra mim. Eu engordei, mexeu nas minhas emoções, e mesmo que eu fazia exercício, eu cheguei a fazer exercício, e era muita luta sobre a questão de eu ter o corpo que eu gosto, eu ter o corpo que eu me sinta bem. Então, mexeu muito com isso, e também eu cheguei a ver que tem certos anticoncepcionais que eles fazem um aborto, que a mulher demora para engravidar ou às vezes nem consegue mais engravidar, dependendo do anticoncepcional e também do tempo que está usando. Então, eu não usei muito, graças a Deus, por conta de que não estava me fazendo bem. Então eu já coloquei isso na minha cabeça. E também cheguei a ver os outros, né? Os outros, o DIU mesmo eu acho muito agressivo. Graças a Deus nunca usei e nem quero usar também. Eu vejo assim que agride muito o corpo da mulher. E hoje antes de casar, cheguei a conversar com meu esposo, e é tanto que a gente nem conversa sobre isso porque está tudo em paz comigo e com ele. Mas a gente, para vocês entenderem melhor, a gente se protege com camisinha, mas tem dias que a gente não usa camisinha. E isso já vai fazer 1 ano e 5 meses agora, usando desse jeito, usando esse método que a gente mesmo faz, e meus pais também chegaram a fazer. Então, é como se eu estivesse copiando o que meus pais estão fazendo. São exemplos para mim sobre isso. Só que minha mãe chegou a fazer isso 4 anos sem se engravidar. E é assim, porque tem certos dias que a mulher não é fértil, tem certos dias que a mulher não vai engravidar, mesmo que ela faça sexo. Então, o livro me deu muito conhecimento de coisas que eu não sabia, como isso que eu tô falando pra vocês. E aí, quando eu parei pra pesquisar, entender melhor também, eu tenho um aplicativo também no celular sobre quais são os dias que eu posso estar fazendo sem proteção e os dias que eu não posso, que eu tenho que me proteger, porque senão eu vou me engravidar. Então, eu baixei um aplicativo no celular. Agora eu não lembro direito o nome do aplicativo, mas
Eu sempre estou olhando, né, para saber sobre isso. E eu vejo assim que é algo que me deixa em paz. Meu esposo no começo ficou meio assim em dúvida porque ele nunca fez isso na vida dele, nunca sabia sobre isso. Mas hoje ele tá mais tranquilo, hoje quando ele vê, né, que tá dando certo, ele aceita, ele entende melhor também, porque eu cheguei a explicar melhor com o passar do tempo e também por ele ver o movimento, né, de que... E ele sempre me pergunta, tem que usar camisinha ou não, tem que se proteger ou não, pode sem ou não. E foi assim, graças a Deus, a gente tem que saber conversar sobre isso, a gente tem que buscar também informação antes de casar. Quando a mulher já está noiva, o melhor ela já saber sobre isso, como eu quero me proteger, qual é o melhor para mim, então quais são os métodos, né, que existe, quais os métodos que eu vejo que é benéfico para mim e para o meu esposo e quais não são. E também sempre pensando na questão de que se você quer ser mãe, eu mesma que quero ser mãe, eu já também pensei nos meus filhos, porque se é um tempo pequeno que eu vou estar sem ser mãe, que eu quero aproveitar meu casamento, então eu também tenho que pensar quais são os métodos que eu quero usar que não vai prejudicar para eu me engravidar ou que não vai prejudicar meus filhos. Então eu vi que foi o melhor método mesmo para mim e que também ajudou o casamento dos meus pais. E o livro que eu estou lendo disso do método Bingham, né, que já tinha lido, mas eu estou me aprofundando cada vez mais, é a questão de que este livro meu pai comprou para minha mãe. E era um curso de noivado que eles fizeram de 2 dias, eu achei muito pouco. Mas eles fizeram esse curso de noivados. E aí neste curso meu pai viu este livro, comprou para minha mãe, fez uma dedicatória. Eu cheguei até a mostrar no meu Instagram sobre a dedicatória de meu pai. E eu achei muito lindo, muito assim, romântico também, né? Por conta de que meu pai já estava pensando sobre eles planejarem antes de casar sobre isso, sobre a questão de o que é melhor para mim, para minha esposa, vamos ter mais conhecimento sobre isso, não vamos ser leigos e não vamos casar assim de qualquer jeito. Então, a gente tem que sim buscar conhecimento diante de tudo. Eu tenho até o conhecimento sobre o DIU, né? Então eu cheguei a ler sobre isso. Eu já não queria, mas eu não tinha conhecimento antes. Então, quando eu fui ver como era e entendi tudo, então foi só confirmação. E agora eu posso dizer por que eu não quero, né? E é isso, a gente tem que também fazer a nossa parte, a gente tem que buscar, porque se a gente entra no casamento de qualquer jeito, não vem fruto, sabe? Não é algo bom, então vai ter muito acúmulo de muita coisa. Casamento tem que ter muita maturidade, tem que ter mudança também, sabe? Diante dos anos. Então, eu vejo assim que tem coisas que são normais, que acontecem com todos que entram no casamento, mas a gente não pode se acomodar, a gente não pode aceitar o casamento como, sabe, caminhar com a barriga, não, empurrar tudo com a barriga. Mas a gente tem que querer o melhor para o nosso casamento, porque os filhos, eles vêm em nossa vida, mas depois vai embora. E o casamento não, o casamento a gente quer para sempre, né? É isso que Deus quer para nossa vida. Ele quer nos abençoar no nosso casamento para sempre. Então a gente tem que sempre querer isso de o que é melhor para mim, o que é melhor para o meu esposo e o que eu posso fazer para melhorar o meu casamento.
Então eu vejo isso, que a conversa, ela é algo assim que ajuda bastante. E eu vejo assim que para cada caso é um caso. Eu não posso aqui colocar como padrão, mas se você que ainda não casou, que está vendo esse vídeo, sabe? Eu indico para você ter primeiro a conversa sobre isso, de se você é noiva, tem essa conversa. Se você tá namorando, então eu acho melhor não. Porque se você não sabe quando vai ser noiva, pra que ter essa conversa, sabe? Mas é isso, é quando você entra no noivado também, não deixe pra depois que casar saber o que fazer. Ou então começar a ter essa conversa, sendo que quando você casou, o homem, na cabeça do homem, ele já pensa, agora eu vou fazer, né? Agora eu posso fazer. Se você é cristã e tá se guardando, né? Então, não é no casamento que você tem que ter essa conversa, é no noivado. Então, muitas mulheres vão sair prejudicadas por isso se não conversar no noivado sobre isso. Tem que falar, sabe? E é interessante porque ter essa conversa vai também unir, sabe? E para as mulheres que são casadas e querem mudar, sabe? É isso que eu vi no livro. Muitas mulheres queriam mudar o método que estava fazendo com o esposo não estava dando certo para elas, queriam sair do anticoncepcional, ou melhor, sair do anticoncepcional, mas já são casadas e não sabiam como conversar com o esposo, como fazer, como mudar. Então, a primeira coisa é a conversa, né? Você não pode simplesmente sair do anticoncepcional sem seu esposo saber, você não pode fazer essas coisas escondido. E é isso que a gente queira cada vez mais, que Deus nos dê sabedoria para Ele nos levar a sermos melhores amigas do nosso esposo e também a gente poder também ver o nosso esposo como nosso melhor amigo. Bom, gente, eu vou ficar por aqui com esse vídeo, mas eu quero falar mais coisas sobre isso. É algo que eu vejo assim que muitas jovens têm interesse sobre isso, sobre esse assunto. Meninas que são até mais novas, em torno de 15 para 18, já querem saber sobre esse assunto, mas eu vejo assim que tem muita coisa que são tabus, os filmes não ajudam. Para mulheres que já são casadas, podem muito bem falar, vamos sempre falar isso, que casamento é outra coisa, sabe? Quando a gente não é casada, a gente tem uma ilusão, uma fantasia que tem que ser cortado, que as mães têm que falar para suas filhas e para os seus filhos sobre isso. É mais para as meninas, porque homem não gosta de filme de romance, é muito raro isso, é minoria homens que veem filmes de romance. Porque homens são mais atraídos por filme de ação, de guerra, né, esses filmes assim. Porém, nós mulheres, a gente tem que querer mais, cada vez mais, ajudar uma a outra. E é por isso que me estimulei muito para fazer esse vídeo. Vi assim, já tá na hora. E espero que possam ajudar outras mulheres, que a gente se una para isso, uma ajudar a outra. Então, gente, eu vou ficar por aqui. Fique com Deus e até a próxima.